Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre escravidão no Brasil, vamos lá? Nós vamos falar sobre o tráfico de escravos. Gente, o tráfico de escravos foi uma atividade extremamente lucrativa para países como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, tá certo? No Brasil, o tráfico de escravos, ele teve início a partir de 1550 e durou até mais ou menos 1855, tá bom? Essa questão do tráfico de escravos começou em Portugal, tá bom? A partir de 1400 e um pouquinho. Portugal viu que essa poderia ser uma atividade extremamente lucrativa, tá certo? Lembrando que a instituição da escravidão, ela é bem mais antiga que isso. Acho que desde que o mundo é mundo, nós já vemos relatos, nós já vemos evidências de que a escravidão, ela existiu, tá bom? Então, não começou com os portugueses e também não acabou com os portugueses, tá certo? Os portugueses apenas se aproveitaram disso, tá bom? A questão da escravidão, ela foi uma atividade fundamentalmente econômica e era legitimada pela Igreja Católica. Isso mesmo, gente, a Igreja Católica aprovava a escravidão de negros africanos, tá certo? Por que ela fazia isso, professora? Não era a igreja? Por que ela não pregava a paz, o amor e tudo mais? Gente, a Igreja Católica dizia que esses povos eram povos pagãos, que eles não tinham alma e que a única forma deles saírem da barbárie, deles atingirem a salvação, era através da conversão ao catolicismo, era através da inserção forçada deles na questão da cultura ocidental, tá bom? Da cultura dos povos ali da Europa, tá bom? Então a Igreja Católica, ela aprovava, inclusive nós vamos ver que muitos dos mosteiros, muitas instituições religiosas chegaram a possuir escravos também, tá certo? Os portugueses, eles não só praticavam o tráfico de escravos aqui para a América, como também para outras regiões, como a própria Europa e a Ásia, tá bom? Além disso, eles também utilizavam os escravos como moeda de troca dentro do próprio continente africano. De que forma? Eles trocavam escravos por pólvora ou por outros produtos, armas de fogo, e outros elementos, trocavam por esses escravos, por esses cativos, e depois eles transportavam esses escravizados para outras regiões na costa do próprio continente africano, e eles revendiam esses escravos para outros africanos que tinham o mesmo intuito, tá bom? No continente africano já existia essa questão da escravidão também. Um exemplo disso é a questão do Egito. O Egito já utilizava muitos escravos também. Além dele, nós vamos ter vários outros povos que também utilizavam a mão de obra escrava. Lembrando que nós tivemos várias formas de se tornar escravo. Escravo por dívida, escravo por condenação de crimes, como era o caso da Roma antiga. Nós tivemos também a questão do escravo por guerra. Perdeu a guerra, você se tornava um escravo. Então, era muito mais comum a gente ver esse tipo de escravidão, a escravidão por guerra, tá certo? Então, de onde é que vinha, professora, esses escravos? Era da África como um todo? Como é que era? Gente, até mais ou menos, a partir ali do século XVI, até mais ou menos o século XVII, a principal região que forneceu a mão de obra escrava para os portugueses foi o litoral da região de Daomé. Corresponde ali aos portos da região de Bissau e Cachel, tá bom? A partir do século XVII, outras regiões passaram a integrar o cenário da questão do tráfico negreiro, principalmente regiões mais ao sul da costa africana, como Congo e Angola, principalmente através dos portos de Luanda, Bengala e Cabinda, tá bom? A principal forma para que eles transportassem esses escravos era através dos navios negreiros. Gente, o navio negreiro era, na verdade, uma embarcação, era um navio que inicialmente era um navio de transporte de carga. Só que o que é que eles faziam? No lugar da carga, eles colocavam vários escravizados. Normalmente essas pessoas elas eram colocadas nesses navios, na parte do subsolo do navio. Era uma parte muito estreita, muito baixa, não dava muitas vezes para que esses escravos pudessem ficar em pé. Então muitos escravos acabavam viajando de cócoras
ou sentado no chão, ou então deitado porque não tinham como se levantar, sem contar na questão da quantidade de escravizados que eles colocavam nesses porões, tá bom? Eram muitos escravos, mulheres, crianças, homens, eles eram todos colocados um amontoado sobre o outro, recebiam péssima alimentação, recebiam castigos físicos, passavam vários meses sem ver a luz do sol, vários meses, muitas vezes, na mesma posição, sem contar o fato de que existia a questão da proliferação de doenças devido à falta de higiene, escorbuto, tifo, malária e vários outros tipos de doenças que acometiam esses escravizados. Então, muitos deles não sobreviviam ao transporte, tá certo? Nós temos que falar também, né, nessa questão da escravidão, sobre a resistência negra. Gente, lembrem-se sempre que onde houve essa questão da escravidão, houve sempre luta, tá certo? Os escravizados, eles não aceitavam essa condição de forma pacífica. Então, nós tivemos muitas rebeliões, muitas revoltas, fugas, muitos deles acabavam até mesmo cometendo suicídio para não ser forçado a fazer determinadas situações, trabalhos forçados, situações degradantes. Muitas mulheres acabavam passando por abusos sexuais. Então, isso era algo que acabava, muitas vezes, colocando essas pessoas em condições desumanas. Elas eram tratadas como se elas fossem piores do que animais, tá certo? Então, nessa questão da resistência, é também necessário a gente entender que esses povos, eles fazem parte da nossa cultura. Muitos desses povos que foram trazidos para o Brasil de forma forçada, eles buscaram resistir de alguma forma, através da língua, através da religiosidade, da culinária, das danças, das lutas. Então, tudo isso hoje em dia faz parte da nossa cultura, a cultura brasileira. Nós temos muitos elementos, a capoeira, o samba, o candomblé, e vários outros elementos culturais e religiosos, a questão da culinária que hoje faz parte da nossa cultura, tá certo? Então, é fundamental a gente entender que essas pessoas fazem parte do que o Brasil é hoje, tá bom? Aqui vocês podem, eu fiquei um pouquinho em cima da imagem, mas aqui vocês podem ver mais ou menos uma representação de como eram transportados esses escravos, tá certo? Muitas pessoas amontoadas umas sobre as outras, muitas delas não conseguiam sequer ficar em pé, tá bom? Então, muitas delas acabavam sofrendo inúmeras doenças ou morrendo nesse processo de transporte. Deixa eu passar aqui o slide. Então, os portos que mais receberam escravos entre os séculos XVI e XVIII foi, primeiro, o Porto do Recife, segundo, Salvador e terceiro, Rio de Janeiro. Os dois primeiros foram os portos mais importantes até o século XVII, devido à questão da cana-de-açúcar, tá bom? Porque esses eram os principais centros produtores de açúcar. E no Rio de Janeiro, a partir do século XVII em diante, devido à questão principalmente da mineração, tá bom? Então, esse porto ele passou a ganhar muito mais importância nesse período. Então, inicialmente os portugueses eles tinham um monopólio do transporte de escravos, do tráfico de escravos, tá certo? O que é monopólio? Monopólio é controle comercial, tá bom? Então, os portugueses eles acabavam comprando os escravos e revendendo, tirando uma grande margem de lucro, e eles controlavam isso basicamente sozinhos, tá certo? Só que a partir do século XVII, outras nações, como a Inglaterra, a França, vai passar a fazer essa atividade também, tá bom? A partir do século XVII também, o tráfico de escravos ele vai se tornar tão lucrativo, mas tão lucrativo que vai surgir a profissão de pombeiros, tá bom? Não é bombeiro, gente, é pombeiro. O pombeiro era justamente a pessoa responsável por ir atrás desses escravos, de fazer as negociações, tá certo? A posição da igreja em relação à questão da escravidão é justamente aquela que eu já falei para vocês, né, de que eles achavam que os escravizados eram selvagens e que precisavam ser convertidos, precisavam ser salvos. Uma das ordens religiosas que chegou a ter escravos, né, os chamados cativos, como eles falavam, para não dizer que eram escravos, é a ordem dos beneditinos. Então, eles tinham escravos. Tá certo? Então, os principais argumentos da igreja é que
eles eram selvagens, que eles não tinham alma, que eles precisavam ser salvos, que eles precisavam da tutela dos homens brancos. Então, tudo isso aí serviu como argumento para escravizar os povos africanos, tá bom? Um dos principais argumentos que eles diziam é que essas pessoas não tinham alma, que elas estavam condenadas e que somente através da conversão, muitas dessas conversões forçadas, é que esses escravizados iam ser salvos. Então, nós tivemos muitas revoltas escravas nesses períodos. Durante todo o período da escravidão, nós tivemos revoltas, fugas, muitas idas aos quilombos. O quilombo era justamente o local mais afastado, era uma espécie de vila mais afastada dos centros urbanos, onde os escravizados fugidos, muitos negros libertos e muitas pessoas pobres iam justamente para escapar de condenações, escapar do controle das autoridades da região. Já na questão dos escravos, era para escapar justamente dos capitães do mato, que pegavam esses escravos e levavam de volta para os seus antigos donos, castigavam esses escravos. Então, os quilombos, eles vão ser um dos maiores símbolos da resistência dos escravizados nesse período, tá bom? Um dos maiores do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, tá bom? Existia, gente, também na questão colonial os chamados pelourinhos, que era, na verdade, uma espécie de poste colocado em praça pública, onde os escravizados, principalmente os fugitivos, que eram recuperados pelos capitães do mato, eram castigados em praça pública. Era uma espécie de instrução pública para amedrontar outros escravizados que tentassem fugir também, tá certo? Então, esses castigos, eles aconteciam ao ar livre, para que muitas pessoas pudessem ver o tratamento que recebiam os escravos que fugiam ou que se comportavam mal, tá certo? Aqui vocês podem observar o tronco, essa espécie de tronco de madeira que esse escravo está preso. Aqui nós temos 2 outros escravos que provavelmente também vão ser castigados, ou também seriam castigados, e toda a sociedade assistindo, principalmente os escravos sendo obrigados a assistir a punição daquele outro escravo que tentou fugir ou que se comportou mal. E aqui, aplicando a pena, nós temos o capitão do mato. Ô, professora, o capitão do mato, ele é negro também. Por que é que ele está fazendo isso com outro negro? Gente, o capitão do mato era um escravo com certos privilégios. De que forma? Ele era um escravo, mas ele não executava as mesmas atividades que os outros, nas fazendas, nos canaviais. A função dele era justamente manter a ordem dos escravos e capturar os escravos fugitivos, e também aplicar as penas que eram sentenciadas a esses escravos, tá bom? O dono da fazenda, o dono daquele escravo dizia qual seria a punição, o capitão do mato executava. O capitão do mato não era liberto, tá bom? Ele era um escravo, assim como os outros, mas ele tinha certas regalias. Ele não ficava na senzala junto com os outros escravos, ele tinha sua própria casa, ele poderia constituir sua família, tá certo? Então, ele devia obediência ao Senhor. E em troca, né, dessas regalias, ele fazia esses castigos físicos e muito mais, tá certo? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da escravidão no Brasil, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau, meus amores.